Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é as mentiras do Brasil Paralelo sobre Leonel de Moura Brizola. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, o Brasil Paralelo, aquele antrozinho fascistoide, lançou um vídeo sobre a face oculta de Leonel de Moura Brizola. Coloca na tela, Maxwell, rapidamente. Assim, eu não vou fazer um react do vídeo. Eu assisti o vídeo 3 vezes, prestando muita atenção nos detalhes, fazendo anotações e vou gravar uma respostazinha aqui. Assim, a primeira coisa, antes de entrar nos argumentos do vídeo, sabe o que me chamou a atenção? Os caras fizeram um vídeo para tentar difamar Brizola. Né? E aí, veja, não conseguiram chamar o cara de corrupto, não conseguiram chamar de desonesto, não conseguiram mostrar mau uso de dinheiro público, não conseguiram mostrar benefícios no cargo de governador, não conseguiram mostrar ineficiência administrativa, não conseguiram falar mal dos governos de Brizola como um todo, só falaram mal da segurança pública enquanto ele foi governador do Rio de Janeiro. Já a gente vai entrar nesse debate. Mas não conseguiram falar mal dos governos de Brizola como um todo. Não atacaram, não conseguiram, não tinha material para atacar as principais marcas do governo Brizola. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, as 3 principais marcas do governo Brizola, quando ele foi governador no Rio Grande do Sul, foi o foco no desenvolvimento econômico industrial, né? A preocupação com industrializar o Rio Grande do Sul, a política educacional, a construção ali das brizoletas, das escolas do Brizola, né? Inclusive notabilizou-se como governador preocupado com a educação, com as escolas, grandes mutirões gigantescos, construindo escola em todo canto e garantindo que a molecada tivesse tênis, fardamento, material escolar, merenda, e a política agrária, né? O próprio João Pedro Stedler, inclusive do MST, falou que nas origens do MST, além das ligas camponesas, é claro, está lá o movimento criado pelo Brizola para organizar os trabalhadores rurais em defesa da reforma agrária, né? O próprio Brizola, inclusive, colocou propriedades da família dele, que a companheira dele, a Neuza Brizola Goulart, tinha, né? Herdou, e aí colocou para a reforma agrária, e por aí vai. A burguesia do Rio Grande do Sul, os grandes proprietários de terra, não se empolgaram com a ideia de um movimento de reforma agrária organizado, pacífico, e deram de costas para isso. Então, política agrária, desenvolvimento econômico industrial e política educacional foram as 3 principais marcas do governo Brizola no Rio Grande do Sul. O Brasil Paralelo não conseguiu falar nada sobre isso, nada. O governo Brizola no Rio de Janeiro, eu diria que as principais marcas foram a política de segurança pública, a política educacional e a política de cultura, muito centrado na defesa do carnaval, na construção do sambódromo, na valorização da cultura popular e por aí vai. Então, assim, veja, eu achei fantástico, de verdade, assim, de verdade. Eu achei fantástico o Brasil Paralelo dizer assim, eu vou gravar um vídeo difamando o Brizola e não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Tipo assim, não falou mal da atuação dele como deputado, o Brizola foi deputado estadual e deputado federal, não falou mal da atuação dele como prefeito de Porto Alegre, não falou mal da administração pública enquanto governador do Rio Grande do Sul e governador do Rio de Janeiro, com exceção da parte de segurança que já a gente vai entrar. Então, assim, não teve o que falar, né? Dá até pra fazer aquele meme, aquela piada fã ou hater. É isso mesmo? O cara tem mais de 40 anos de vida pública, vocês querem falar mal do cara, querem difamar o cara, destruir a biografia dele, e só foi aquilo. Então, assim, o Brizola tá bem. Isso por um lado. Vamos ver o que é que o Brasil Paralelo falou. O argumento do Brasil Paralelo girava em torno de 3 questões centrais, né? Na verdade, 2, só que um era desdobrado em 2 pontos. As 2 questões centrais do Brasil Paralelo, Brizola era radical, isso pra mim, inclusive, nem é um problema, que bom, tá ligado? Tipo, a Brizola era muito radical, o Brizola era incendiário, o Brizola era revoltado, o Brizola não era moderado. Eu, inclusive, fazia um contraponto entre Brizola e Jango, né? E Jango é mostrado positivamente como moderado e Brizola radical. Para mim, ser radical não é problema nenhum, mas é isso, paciência. E a questão da segurança pública no Rio de Janeiro. O primeiro ponto é basicamente o seguinte, qual é o argumento dos caras? Brizola era um radical que queria incendiar o país na campanha da legalidade. E Jango, moderado, Jango, cara, mais centrado, não aceitou isso. Vejam, o argumento dos caras é todo falacioso, por quê? Veja, só teve campanha da legalidade porque teve um golpe de Estado. Assim, gente, assim, o golpe de Estado, ele foi vitorioso, ele foi derrotado. Porque quando o presidente Jânio Quadros renuncia, o Jango estava fora do Brasil, na China, em viagem diplomática, a junta militar, formada pelos ministros militares, na época se reuniu
proibindo a posse de Jango, porque constitucionalmente, o presidente renunciou, quem assume é o vice, proibindo a posse de Jango, impedindo ele de voltar para o Brasil e afirmando que se Jango voltasse, ele seria preso. Então, assim, o golpe foi consumado, Jango não voltou de imediato para o Brasil. O golpe foi consumado, um golpe de Estado para impedir que o presidente legitimamente eleito tomasse posse. E nessa época tinha uma curiosidade. O presidente e o vice não eram eleitos na mesma chapa. Você votava diretamente para presidente e para vice. Então não tem nenhum argumento de que o vice não foi eleito. Não, na verdade o vice era eleito em voto direto, tá ligado? Então Jango foi eleito pelo voto direto da população. Quero votar para vice-presidente em João Goulart. E foi eleito, tá ligado? Então assim, se tentou dar um golpe. Quando veio o golpe de Estado, Brizola organiza a campanha da legalidade enquanto governador do Rio Grande do Sul. Consegue apoio do Terceiro Exército, situado no Rio Grande do Sul, arma a população, faz uma grande mobilização cívico-militar, e isso marcou muito a cabeça do Brizola. Ele pensava a resistência ao golpe de 64 não a partir da teoria das guerrilhas ou a teoria do foco, mas a partir de uma mobilização cívico-militar semelhante à campanha da legalidade. Então consegue a mobilização cívico-militar e Brizola se propõe a, junto com o povo em armas e o Terceiro Exército, subir o Brasil até Brasília para depor o Congresso golpista, dado que o Congresso brasileiro, a sua maioria, não todos, evidentemente, mas o Congresso brasileiro referendou o golpe liderado pelos militares. Então, assim, veja, os militares dão um golpe de Estado, impedem que o presidente constitucional do país assuma, dizem que, inclusive, o presidente constitucional, se voltar para o Brasil, vai ser preso, o Congresso referenda o golpe e Brizola diz assim, aqui não. A Constituição diz que quem tem que assumir é o vice, que agora tem que virar presidente, já que o eleito renunciou ao cargo. Então, veja, Brizola organizou uma campanha cívico-militar pegando em armas para defender a legalidade e a Constituição. O nome da campanha é Campanha da Legalidade e é um nome muito bem escolhido porque é isso. E aí quem ameaçou bombardear o Palácio de Piratinim, a sede do governo do Rio Grande do Sul, quem ameaçou bombardear a sede do governo de Goiás, o governador Mauro Borges na época, foram os golpistas. Quem tentou matar Brizola, quem planejava prender oficiais legalistas do Terceiro Exército do Rio Grande do Sul foram os golpistas. Então, assim, Brizola é incendiário. Jango quis conciliar e aceitou o parlamentarismo. Beleza, é um erro dele, que Jango aceitou a manutenção de um congresso golpista que impôs um parlamentarismo no qual o povo brasileiro, quando votou e elegeu o Jânio Quadros presidente e o Jango vice, o povo brasileiro não votou por um regime parlamentarista, votou por um regime presidencialista. Então, assim, o presidencialismo é uma forma de continuidade do golpe, derrotado parcialmente a partir da campanha da legalidade. O Jango aceitou que um congresso operando às margens da Constituição, um congresso golpista, impusesse um parlamentarismo a toque de caixa. Então, assim, Brizola era um radical e tal. Pô, radical para defender a Constituição? É isso mesmo? É essa a crítica que vocês têm ao cara? Tipo assim, o cara pegou em armas para evitar um golpe e garantiu o cumprimento da lei. Gente, cadê o positivismo de vocês? Vocês não são fãs de Hans Kelsen? Vocês não são fãs de Edmund Burke? Vem cá, vocês já leram John Locke, O Direito à Rebelião em Caso de Tirania? Basicamente o que o Brizola fez foi uma máxima do John Locke. A Constituição foi violada, estabelecendo a tirania, a revelia da lei. Um líder popular, legitimamente eleito, governador de um dos estados da federação, organiza uma revolta cívico-militar para garantir o cumprimento da lei e da Constituição. Onde é que tá a crítica, tá ligado? Aí a segunda crítica dos caras é que, mas Brizola só pensava no poder. Brizola fez uma campanha, cunhado não é parente, Brizola presidente. Veja, a legislação eleitoral da época proibia candidatos a presidente que fossem parentes, né, das figuras no cargo. E aí o Brizola levantou uma campanha, cunhado não é parente, Brizola presidente, porque o Brizola é casado com a Neuza Brizola Goulart, irmã do presidente João Goulart, portanto, Brizola e João Goulart eram cunhados. E aí o Brizola começou a campanha cunhado não é parente e Brizola presidente.
E existia sim. E aí, veja, isso era uma polêmica jurídica na época, porque a Constituição não deixava claro, a legislação eleitoral da época não deixava claro qual era o grau de parentesco de que se estava falando. Evidentemente, todo mundo sabe que o pai, filho, irmão, irmã, tio, sobrinha e tal são parentes, mas cunhado é parente. A despeito da polêmica jurídica, o Brizola defendeu sim uma mudança na legislação eleitoral, deixando mais claro o grau de parentesco que estava se colocando e excluindo elementos de casamento, no sentido de que, pô, não dá, porque eu sou cunhado do cara, eu sou impedido de concorrer à presidência, então, quer dizer, se o Brizola se separasse, por exemplo, pedisse o divórcio, deixasse de ser oficialmente cunhado, ele podia concorrer, isso não faz sentido. Mas veja, o que o Brizola estava defendendo é uma mudança na legislação eleitoral antes da eleição. A eleição é em 65. Então não há problemas em você mudar as regras do jogo antes da eleição. Tipo assim, é isso. Ia fazer uma proposta de projeto de lei e ia se mudar a legislação eleitoral. O que é isso? Isso é ruim? Isso é prova de golpe? Isso é prova de ser pelo poder? Não, era prova de dizer assim, bicho, a legislação aqui não é clara, eu defendo que é necessário mudar isso, vamos debater, vamos ver o número de votos necessários, de deputados e senadores, e conseguir mudar. Tipo assim, essa é a crítica. A crítica é que o cara queria ser presidente. E sim, porra. Aí a galera fala assim, não, mas Brizola tinha uma sede de poder, ele dava opinião em tudo, ele era onipresente. Pô, o cara foi o deputado federal mais votado do Brasil. Na época, quando aconteceu o golpe de 64, o Brizola era deputado federal, pô. O cara era o deputado federal mais votado da época. Era uma das figuras populares mais prestigiadas do Brasil. Estava uma figura em ascensão, né? Era um dos líderes populares de maior prestígio. Eu já debati isso, inclusive, com alguns camaradas. Para mim, quando veio o golpe de 64, Brizola tinha chegado já a um grau de popularidade que ele, por exemplo, para mim, enquanto liderança popular, já estava com um apelo maior do que Prestes. Percebe? Que passou mais de 30 anos sendo talvez a maior liderança da classe trabalhadora organizada, saca? Então, assim, ele dava opinião em tudo, ele debatia política econômica, o cara é deputado federal da capital, deputado federal mais bem votado do Brasil, né? Líder de uma corrente política, o trabalhismo, em que ele disputava a liderança. O trabalhismo com o João Goulart, à época o trabalhismo é uma das correntes políticas mais importantes do movimento operário popular, disputando com o movimento comunista. Brizola tinha um programa de rádio ultra popular na rádio Maverick Veiga, né, assim, gigantesco, de um apelo de massas assustador. Por onde passava, Brizola arrastava multidões, montou o grupo dos 11, que o Brasil Paralelo fala só em 50 mil membros, mas não é só isso. Tem algumas pessoas que falavam em 500 mil, outras pessoas falavam em 1 milhão, outras pessoas falavam em 900 mil. Pessoas que se juntaram ao grupo dos 11, que Brizola não dizia que era o Exército Popular, Brizola dizia que era a organização da classe trabalhadora para garantir as reformas de base, para garantir a transformação que o Brasil precisava, para garantir a Revolução Brasileira. Ele nunca falou que esse grupo ia ser um exército. Ele já falou, sim, resistir a golpe. E aí é isso, na defesa da legalidade. Resistir a golpe. Aí, em seguida, a crítica dos caras é, não, mas porque Brizola montou um movimento nacionalista revolucionário para resistir ao golpe. Sim, pô, é um golpe, pô, uma ditadura. Tipo assim, de novo, qual é a crítica? Lembra porque o Brizola tentou organizar a guerrilha de Caparaó, né, para resistir ao golpe, muito na perspectiva não de criar um foco revolucionário, muito em moda na teoria do foco, a interpretação do Regis Debray e Companhia Limitada, uma certa visão equivocada da Revolução Cubana, que a Revolução aconteceu só por causa do foco guerrilheiro. Brizola tinha um modelo de uma unidade cívico-militar, uma rebelião cívico-militar muito parecido com que foi a campanha da legalidade. Sim, o cara resistiu à ditadura. E aí? Isso é um problema? Isso para mim é um elogio. Não, o Brizola era radical, tanto era radical que ele queria pegar em enfrentar a ditadura militar e tentou organizar uma rebelião cívico-militar. Correto. Aqui, ó. Tá ligado? Bom. Ótimo. Do caralho. Parabéns, Brizola. Tipo, é isso a crítica? Aí os caras tentam insinuar que Brizola era tão radical, que o golpe veio por causa de Brizola. Veja, isso é falso. Quando o Brizola era governador no Rio Grande do Sul, lá na dele, tentaram dar um golpe contra o Jango, né? Antes disso, teve tentativa de golpe para impedir a posse do JK, que era moderadíssimo, viu? O JK, inclusive, a gente colocaria ele como um político de centro, talvez centro-direita, enfim. Mas é isso, moderadíssimo. Antes disso, tentaram dar um golpe no Getúlio Vargas, que se matou para não ser derrubado por um golpe. Então, assim,
Brasil vinha de golpe em golpe, conspirações. O livro do Muniz Bandeira sobre o governo João Goulart, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, mostra, e isso está muito bem documentado, né? O livro do Renan Armand Dreyfus, A Conquista do Estado, também documenta isso muito bem, que o golpe vinha sendo preparado desde que o Jango assumiu. Então, assim, um golpe viria. A questão é quando. Mas, assim, desde que o Jango conseguiu assumir, já estava se preparando para o golpe, que foi tentado para impedir que ele assumisse, foi derrotado pela campanha da legalidade, os golpistas usaram aquele tempo para se reorganizar e dar um novo golpe. Então, assim, assim, os primeiros 15 minutos do vídeo, do Brasil Paralelo, essa é a crítica que eles têm a fazer ao Brizola. Ah, a Brizola pegou em armas para defender a Constituição, né, para defender a legalidade. Ah, a Brizola aparecia muito. Porra, o cara era o deputado federal mais bem votado do Brasil. Não, mas Brizola queria ser presidente e queria mudar a lei eleitoral, o que não é problema nenhum. Assim, a eleição ia ser 65, o cara estava fazendo debate sobre a lei eleitoral em 64, 63. Ah, não, mas Brizola lutou contra a ditadura militar. Tá, parabéns, mérito dele. Até agora eu não vi crítica nenhuma. Aí os caras chegam no governo Brizola no Rio de Janeiro. E qual é o grande argumento deles? Brizola aumentou a violência. Para eles, o argumento é que Brizola foi que possibilitou a explosão da violência e o domínio do tráfico de drogas sobre as comunidades. Veja, isso é uma falsidade. Isso por uma série de motivos. Primeiro, o Brasil, quando vê um golpe empresarial militar de 64, o Brasil ainda era uma sociedade majoritariamente rural. A maioria das pessoas viviam no campo, viviam em pequenas e médias cidades. Todo o processo de industrialização que acontece nos 21 anos de ditadura empresarial militar, que se acelera, né? Ele faz com que o Brasil se torne um país majoritariamente urbano e aí provoca um inchaço gigantesco das grandes cidades, das capitais, das regiões metropolitanas, uma favelização gigantesca do Brasil, porque foi uma urbanização desordenada, não planejada e por aí vai. Boa parte dos grupos criminosos das facções nascem durante a ditadura empresarial militar. Então, Comando Vermelho, por exemplo, nasce durante a ditadura empresarial militar. Calha que, nesse momento de transição demográfica, desordenada, excludente, violenta, baseada na miséria, na favelização das cidades brasileiras, é um momento também que está explodindo o comércio internacional de drogas a partir da circulação cada vez maior da cocaína. E aí o Brasil passa a ser um mercado consumidor importante, também uma rota de transporte para países da Europa Ocidental. E aí, no final da ditadura empresarial militar, assalta banco, comércio ilegal de drogas, grupos de extermínio, violência urbana, arrastão, tudo isso era notícia. Final dos anos 70, começo dos anos 80, durante a ditadura, a violência explode, percebe? A violência explode no Brasil inteiro. Tem até uma clássica cena de Brizola no Roda Viva, que perguntam para ele sobre a violência do Rio de Janeiro, e Brizola mostra uma capa da revista Veja, da época da ditadura militar, em que o governador era um governador do Rio de Janeiro escolhido pela ditadura. O Brizola mostrando aqui, ó, essa capa aqui antes do meu governo, aqui, ó, a Veja dizendo que a violência explode no Rio de Janeiro. Como é que a violência explodiu no meu governo? Aí a galera usa o falso discurso de que o governo Brizola proibiu operações policiais na favela. Isso é mentira. O bolsonarismo, ele divulga isso direto. Ah, não, Brizola proibiu operações policiais na favela. O que Brizola proibiu, enquanto governador, foi, primeiro, grupos de extermínio. Então, Brizola combateu, enfrentou e desarticulou vários grupos de extermínio que, por definição, aumentam a violência, já que saem matando à torta e à direita. Isso por um lado. O que Brizola garantiu também foi um protocolo de inteligência para operações policiais e de respeito aos direitos humanos e ao Estado de Direito dos moradores da favela. Então, assim, você vai fazer uma operação na favela, você pode fazer, mas pode bater na cara de morador? Não pode. Não pode. Pode agredir mulher, trabalhadora da favela? Não pode. Pode entrar na casa do trabalhador, trabalhadora sem mandato? Não pode. Pode chegar na favela torturando para dizer que está colhendo informação? Não pode. Pode espancar menor de idade? Não pode. Veja, tudo isso é proibido pela lei, viu, gente? Tipo, caralho. Então, o que o Brizola fez foi dizer assim, ó, bicho, operação policial na favela tem que ser baseada em inteligência, tem investigação. Então, a gente tem informação que, por exemplo, em X casa da favela está escondido armas, por exemplo, de médio e grosso calibre, vamos fazer uma operação policial direcionada para lá, né? Ou então aconteceu um tiroteio, pá, então beleza, vamos ter uma intervenção. Agora sim, a polícia fica entrando na favela, humilhando o morador, torturando, estuprando, batendo, invadindo a casa dos outros, roubando.
morador, comerciante, não pode, não pode. E é isso. Veja, a política, meu irmão, o Brasil é surreal. A grande polêmica que é a política de segurança de Brizola no Rio de Janeiro é que Brizola teve a brilhante ideia, eu falei até isso na entrevista que eu dei pro Caetano Veloso em 2019. Coloquei na tela, Marcos. A brilhante ideia do Brizola é que, ó, esse negócio de Estado de Direito também serve pra favela. Então, assim, a polícia entra em Boa Viagem, que é o bairro rico aqui de Recife, nos Jardins, em São Paulo, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu não lembro agora do nome de um bairro rico de Porto Alegre, de Florianópolis, de BH, mas no bairro rico, a polícia entra, dando tapa na cara dos outros, humilhando mulher, xingando, batendo, assediando mulher, batendo, espancando, arrombando a cara dos outros. A polícia faz isso? Não faz. Simples e objetivamente. Não faz isso em Boa Viagem, não faz isso nos Jardins, não faz isso em Ipanema, não faz isso no Leme, sabe? Não faz isso na Aldeota, Fortaleza. Não faz. Por que vai fazer na favela? Por quê? Qual é a diferença? Qual é a justificativa técnica para fazer isso? Ah, não, é porque lá tem bandido. Não, depende. Né? Tem bandido também nos bairros ricos. Ou quem comanda tráfico de droga, quem comanda lavagem de dinheiro, quem comanda comércio ilegal de armas, não é bandido. Não é bandido. Só é bandido se for pobre e favelado. É isso? Essa foi a política de segurança do Brizola. Muito se fala hoje em dia, quando se debate segurança, não, temos que privilegiar a inteligência. Foi justamente isso. Foi dizer assim, ó, operações policiais tem que ter protocolo, tem que ter objetivo claro, tem que ter função, tem que ter uma sistemática, tem que ter uma lógica e tem que respeitar o Estado de Direito. E aí, gente, vamos basear em falatório não, vamos olhar os gráficos, os dados. Eu peguei aqui, por exemplo, do Bernardo Brandão, que fez um fio desmentindo essa mentira de que o Brizola fez explodir a violência policial, né? E aí eu peguei aqui uma série histórica de homicídios, né? Taxa de homicídio por 100 mil habitantes. E aí, sabe o que a gente vê nesse dado? Presta atenção aqui, gente. Brizola foi eleito, né? Governador em 82, está uma posse em 83. Cai a taxa de homicídios. Aqui, ó. Estão vendo? Aí, comparado com antes de Brizola, segue caindo a taxa de homicídio. Aí depois Brizola perde a eleição, né? Assume o Moreira Franco. Aí a taxa de homicídio vai subindo. Tem um pico aqui, ó. Repara esse pico aqui, ó. 89, Brizola não era governador, era o Moreira Franco, candidato do PMDB, apoiado pela Globo, pelos grupos de extermínio, pelos policiais e por aí vai. Aí o Brizola volta o governo em 91 e a taxa de homicídios começa a diminuir, pô. Aqui, ó, Brizola governa até 94, né? E a taxa de homicídios caía. Pós-Brizola, olha aqui, disparado, ó, na taxa de homicídios aqui, ó. 95. Inclusive, o Lucas fez até um negócio massa que ele marcou, né? Aqui no gráfico, os períodos Brizola. Você pode ver que a média geral da taxa de homicídios no governo Brizola é muito menor do que as taxas nos outros períodos. E você pode ver que o Rio de Janeiro nunca voltou a ter uma taxa de homicídios tão baixa até hoje como era no primeiro governo Brizola. Aqui, ó, gráfico. E aí, gente? Vamos lá, vamos fazer um debate honesto fora aqui. Veja, não é competência do governo estadual, por exemplo, o policiamento de fronteiras para impedir a entrada de armas, por exemplo. Não é competência do governo estadual uma arquitetura institucional nacional para combater a lavagem de dinheiro. Não é competência do governo estadual um sistema de inteligência para combater o crime organizado em âmbito nacional e as conexões entre facções. Tem vários aspectos que são de competência única e exclusivamente da União, que o governo do Estado pode fazer pouco, o mais que ele pode fazer, inclusive, é demandar do governo federal a atuação. Então, assim, a única coisa que eles argumentaram, não, porque o governo Brizola aumentou a violência no Rio de Janeiro, isso é mentira. Isso é mentira. Reduziu o número de homicídios, reduziu o número de violência contra crianças e adolescentes, inclusive por causa da política educacional, do CIEPS, sabe? Melhorou a eficiência do combate a assalto a banco, a roubo de carros e por aí vai. Então, sobre qualquer aspecto, durante o governo Brizola, a violência no Rio de Janeiro diminuiu. A violência explodiu, pós-Brizola, dentro de um contexto nacional, inclusive, de explosão da violência no âmbito da instalação, inclusive, do neoliberalismo no Brasil. Então, não. A única crítica ao Brasil paralelo é que, não. Com Brizola, a violência explodiu. Isso é mentira. Então, assim, os caras passaram 25 minutos tentando difamar a história e a biografia de Leonel de Moura Brizola e não conseguiram dizer nada sobre ele, né? O que prova o seguinte: Brizola era massa e o Brasil paralelo é um lixo. Essa é a conclusão que
a gente chega. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.